Olá! Você já imaginou ter um botão de retorno que nos fizesse voltar atrás e deletar erros, falhas, fracassos e tragédias que a gente já experimentou na vida? Já se imaginou voltando no tempo para deletar uma palavra, um gesto, uma ação, uma reação, um deslize e então poder consertar as arestas da sua história? Você aproveitaria essa oportunidade se a tivesse? Creio que todos nós, em algum momento da vida, já suspiramos essa frase. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Houve um homem na história da Bíblia que suspirou esta frase muitas vezes em seus pensamentos, e sua vida tem muito a nos ensinar a viver uma vida que vale a pena. Seu nome é Sansão. Seja bem-vindo à nossa nova série de mensagens na IBCS. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Que Deus a todos nos abençoe. É a história da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Eu tenho a impressão que a gente se parece com Sansão mais do que a gente acha que se parece. E quando eu vejo essa história, eu tenho uma convicção de que a história de Sansão não está na Bíblia para ser uma história que a gente conte para as crianças a respeito de um homem que era extremamente forte e que não cortava o cabelo. Sansão foi uma bênção. Ele está na galeria dos heróis da fé. Mas eu tenho a impressão que se o Sansão pudesse voltar atrás na vida dele, ele teria evitado tomar algumas atitudes, teria evitado cometer alguns erros, e ele teria sido uma pessoa ainda mais útil e ainda mais impactante nas mãos de Deus. Hoje, eu não vou olhar para os erros de Sansão. Hoje eu quero pensar com você como tudo começou na vida deste homem, que foi uma bênção de Deus na sua vida, mas que cometeu alguns erros. A história de Sansão não aconteceria se não houvesse um milagre. Sansão só existe porque existiu um milagre. E esse milagre aconteceu na vida dos seus pais, e é na vida de Sansão que eu quero pensar com você desde o nascimento, em Juízes capítulo de número 13. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Juízes. Josué, Juízes, Ruth. Depois de Josué, antes de Ruth, Juízes capítulo 13. E esse é um dos livros mais incríveis do Antigo Testamento, e nós vamos ter a oportunidade de estudar um capítulo por vez em cada mensagem aqui. Hoje eu quero falar sobre esse tema, lições de um milagre em meio ao caos. Juízes capítulo 13, amém? Vou pedir a sua paciência para ler um texto longo. Eu gosto de textos longos da Bíblia. Eu lembro de um professor que eu tive, que ele dizia o seguinte: leia sempre textos longos na Bíblia, porque se o sermão foi ruim, pelo menos um pouco foi abençoado com a leitura da palavra, e é verdade. Juízes capítulo 13, a partir do verso 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas você engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não me perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. E então o Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. E Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar
contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. E quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar um menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? E ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. E então Manoá apanhou um cabrito e uma oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. E vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à sua esposa, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. E ele cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Vamos orar? Lições de um milagre em meio ao caos. Pai querido, com temor e tremor, abrimos a nossa Bíblia em Juízes, para contar a história de um homem que o Senhor usou de maneira exponencial, e que foi, nas tuas mãos, usado poderosamente. Ao olhar para a história de Sansão, a gente olha para a nossa história muitas vezes, Pai. A gente se lamenta por cometermos alguns erros que a gente pode evitar. E ao discorrer sobre Sansão durante todo este mês, que o Senhor nos ajude a nos olhar sempre no espelho, porque a gente pode se parecer com Sansão mais do que a gente pensa. E quando olhamos para essa história do nascimento de Sansão, que o Senhor fale conosco nesta noite e que o Senhor produza no nosso coração a reflexão que o Senhor deseja, Pai. Cuida da gente, da nossa atenção, fale conosco, bondosamente pedimos assim, necessitados suplicamos assim, no doce, santo, bendito e precioso nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Não dá para a gente entender a vida de Sansão se a gente não consegue entender o livro de Juízes. Eu queria que você gravasse 4 palavras para você entender o livro de Juízes. As palavras são essas: caos moral e espiritual. 13 juízes no total. O período do juízo cobre 400 anos. E os filisteus têm um papel extremamente importante, especialmente na história de Juízes. Preste atenção ali para mim, o livro de Juízes não tem um autor que a gente possa cravar, é esse. A tradição judaica aponta para Samuel, mas há alguns estudiosos que dizem que Juízes foi escrito uma parte por Samuel e uma outra parte por ninguém que a gente conheça. Esse é um assunto para onde? Para a cantina do céu. Quando a gente chegar na cantina do céu, a gente vai conversar e nós vamos descobrir quem é que escreveu o livro de Juízes. Se foi o Samuel, metade, se foi ele inteiro, ou se não foi o Samuel. Como é que começa o livro de Juízes? Começa com a morte de Josué. O povo agora perdeu um líder central. Juízes capítulo 13, diz que o povo começa a desobedecer a Deus, e essa vai ser uma expressão que vai mostrar o caos moral e espiritual que reside lá no tempo de Juízes. Não há mais um líder forte. O povo então não quer saber daquele pacto que Josué fez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Poucos guardam isso agora. Cada um leva a Deus a sério à sua maneira. Por isso, nesse tempo de Juízes,
as pessoas vão desobedecer a Deus, e toda vez que ele desobedece a Deus há consequências, e havia uma opressão. Deus levantava um povo inimigo para punir o povo de Israel, e aí o povo se arrependia da forma como estava lidando, e Deus levantava um juiz, um libertador. Esse juiz aqui, gente, está pouco para o Sérgio Moro e está mais para os Vingadores do cinema. É um juiz que tem propriedade de um governador militar, civil, ele rege as pessoas, ele lidera as pessoas na guerra. Então o povo se afastava de Deus, se arrependia, Deus levantava um libertador, as pessoas costumavam obedecer ao libertador, o libertador morria, o povo voltava a fazer a mesma coisa. Foram 13 juízes que Deus ergueu nesse tempo. Esse tempo de juízes dura 400 anos, e eles estarão lá para orientar o povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus se lembre da palavra do Senhor, mas esse povo vai sempre pisar na bola. Quando a gente olha para juízes, a gente tem que lembrar de duas coisas que a teologia nos ensina. Primeiro, a teologia nos ensina que o Antigo Testamento é um pano de fundo para a gente entender o Novo Testamento. Segundo, o Tim Keller diz que toda a pregação no Antigo Testamento tem que nos conduzir para Jesus. Onde é que a gente vê Jesus no livro de Juízes? Está fácil. Toda vez que Deus levanta um libertador, o povo é salvo de alguma coisa. Juízes está apontando para a necessidade que a gente tem de ter um libertador, mas não um libertador humano, cheio de falhas, como esses 13 juízes tiveram, mas um libertador que seja infalível e que possa nos libertar de uma vez para sempre do nosso maior inimigo, que é o pecado. Juízes aponta para Cristo. Esse livro ele é muito importante porque ele vai falar um pouco mais sobre os filisteus. Quem são os filisteus? O povo que mais oprimiu a nação de Israel em toda a história. Esse povo, gente, os filisteus, eles dominam. Juízes 13:1, lembra o texto? 40 anos eles estão dominando o povo de Israel. Como é essa dominação? Os filisteus não invadiram Israel como fez a Babilônia. Os filisteus são mais inteligentes. Eles penetram e se infiltram no meio do povo de Israel usando duas táticas. Primeiro, casamento misto. Os homens se casam com as mulheres de Israel. Eles se misturam e eles vão se infiltrando. Semana que vem a gente vai falar de uma cidade que se chama Tímina. A cidade de Tímina é uma cidade filisteia, só mora filisteus. Mas onde está Tímina? Tímina fica dentro do território de Israel. Como é que isso aconteceu? Casamento misto, comércio, acordos comerciais. Os filisteus começam a ganhar espaços. Eles negociam, e eles negociam nesse tempo melhores que os israelitas. Eles vão privar, por exemplo, o povo de Israel de ter armas. Eles vão tirar todos os terreiros do povo de Israel. 1 Samuel vai contar essa história. E por que isso vai acontecer? Porque eles vão se infiltrar no meio da nação de Israel e vão tomar o poderio econômico de Israel e vão sacrificar o povo de Israel, impondo julgos, impostos pesados. O povo de Israel vive assim há 40 anos. Os filisteus dominam, mas Deus diz que haveria um libertador. E esse libertador seria Sansão, que vai ser juiz e vai libertar o povo de Israel. Mas para o Sansão nascer, é preciso um milagre. Por quê? Porque o texto que nós lemos diz que a mãe de Sansão, que a gente não sabe o nome é Manoá, não é Manuel, tá bom? É Manoá. A gente não sabe se ele é casado com a Manuela ou não. O que a gente sabe é que essa mulher é estéril. Ela não pode dar à luz. Uma mulher que não dá à luz no Antigo Testamento é uma mulher que é considerada amaldiçoada. É uma mulher que é considerada desfavorecida da parte de Deus. Uma mulher que não consegue gerar filhos, ela carrega a dor de não poder gerar filhos, de ter um ventre seco, como eles falavam, e carrega a dor de ser olhada com discriminação. Para Sansão nascer, Deus precisa fazer um milagre, e Ele vai fazer. Aquela mulher estéril, fruto da operação de Deus, vai dar à luz e vai gerar ao Sansão. Dessa história, gente, hoje,
eu queria pensar com você em 3 lições importantes. Antes do Sansão vir à tona, antes de ele entrar na barriga do ventre da mãe dele, tem 3 lições que a gente precisa pensar. A primeira lição é essa daqui: Deus faz milagres na vida de quem busca nele a direção. Deus faz milagres na vida de quem busca nele, de quem busca em Deus a direção. Olha o verso 6 e o verso 8. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. O homem de Deus veio falar comigo. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. E Deus ouviu a oração de Manoá. Manoá e a sua esposa são exemplos de pessoas que buscam em Deus a direção para a sua vida. São pessoas que estão preocupadas em seguir a direção que Deus vai dar para a vida deles, e Deus vai mudar, vai fazer um milagre na vida de Manoá, da sua esposa, por causa disso, da busca que eles têm de Deus dirigir a vida deles. Se lembrem, gente, Juízes capítulo 13, verso 1, diz que a maioria das pessoas não obedecem a Deus, mas no meio dos poucos que obedecem a Deus está Manoá e a sua esposa. E Deus resolve visitar este casal com um milagre, porque este casal busca em Deus a direção para a vida deles num tempo em que ninguém mais leva Deus a sério. E olha que coisa linda, ele manda um anjo procurar a mulher de Manoá e dizer para ela: você vai engravidar, você vai dar à luz a um menino. Esse menino será um nazireu, será consagrado a Deus, e ele vai ser o libertador do povo de Israel. E olha que cumplicidade que há nesse casal. A mulher, o anjo fala só com a mulher, o marido não está presente, ela vai e conta para o marido. E que mulher é essa, a esposa de Manoá? Ela conta tudo que o anjo falou, não conta mais, não conta menos, conta exatamente o que o anjo falou, e ela conta para o seu marido. E o que acontece com o marido? O marido acreditou. Preste atenção para mim, não olhe para o lado. Você, marido, você confia naquilo que a sua esposa disse para você? Você acredita? Porque, gente, num tempo em que as pessoas não levam Deus a sério, você contar para o seu marido que um anjo veio conversar com você e falou que você vai ficar grávida, qual seria a reação de Manoá se ele não acreditar na sua esposa? O quê? Você está me tirando? Vai. Um anjo veio falar com você e não veio falar comigo? E falou que você vai ficar grávida? Você é estéril. Ele acredita na sua esposa. E mais do que isso, Manoá acredita em Deus. Por quê? Porque no verso 8, ele ouve o que a esposa lhe diz, ele crê na palavra dela, ele acredita que Deus vai lhe abençoar. Qual é a oração dele? Senhor, manda de novo esse homem de Deus que falou com ela, porque o nosso filho vai nascer, eu preciso saber como é que eu vou educar. Olha que homem especial é o Manoá. Ele acredita na esposa, e ele acredita em Deus, e ele vai fazer um pedido: Senhor, manda de volta esse homem de Deus. Ele não sabe se é um anjo ainda, ele não falou. A esposa falou que parecia um anjo, ele não viu o anjo, mas ele ora pedindo para que Deus mande de novo o seu intermediário, porque ele quer saber como é que educa o seu filho. Pais, preste atenção aí para mim. Quando os nossos filhos nascem, eles não vêm com um kit de instrução. Deveriam, né? A gente deveria ter 2 kits. Um kit para quando eles estão de 0 a 10 anos, e um kit para 11 até os 19, 20. Mas não vem com kit nenhum. Sabe o que a gente faz? A gente faz o que o Manoá fez. A gente ora. E a gente pede: Senhor, o que eu vou fazer para educar meu filho? O que eu vou fazer para orientar meu filho? A gente pede para Deus. A gente pede. E no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa pedir para Deus como é que a gente educa filho. Porque nós não estamos consagrando, nós não tivemos filhos para colocar os nossos filhos no altar do diabo.
Nós tivemos filhos para consagrar os nossos filhos no altar de Deus. Hoje meu filho estava preenchendo uma pesquisa no computador e ele começou a puxar assunto comigo. E ele falou assim: olha, esse negócio de gênero está complicado, pai. Não é mais agora só sexo masculino e feminino. Você tem que dizer se você é do sexo masculino, se você é cisgênero, se você é binário, se você não é binário. É uma coisa de doido hoje. Como é que a gente vai educar os nossos filhos? Com o temor de Manoá. A gente ora e pede: Senhor, o que a gente faz? E em educação de filhos, irmãos, nós precisamos orar muito, porque não está fácil. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Não podemos. Precisamos lutar por eles. Nós não podemos perder os nossos filhos num mundo confuso que a gente vive. Há pais e mães que, porque trabalham fora, porque estudam, têm uma culpa em relação à ausência que tem na vida do filho, da filha. E o que pais ausentes fazem para compensar a culpa? Eles dão tudo que os filhos querem. Tudo. Quando Manoá vai falar com o anjo, verso 12, verso 13, como é que eu vou educar meu filho? O que eu tenho que fazer? O anjo dá a resposta: tem coisas que você não pode dar para o seu filho. Ele não pode comer nada impuro. Ele tem uma dieta. Não pode tomar vinho. Não pode comer nada do fruto da videira. E não pode cortar o cabelo. Há coisas que o Sansão não pode fazer. Não pode ser dado para ele. Eu queria perguntar: o que a gente tem dado para os nossos filhos que agrada os nossos filhos, mas desagradam a Deus? Quando que a gente tem que dar um celular na mão do nosso filho? Que tipo de celular a gente tem que dar na mão do nosso filho? Em quantas festas nós vamos liberar os nossos filhos a participar da festa dos amigos deles? Quais coisas nós permitimos os nossos filhos e filhas fazerem que desagradam a Deus? É a geração que a gente vive, é uma geração em que nós estamos perdendo os nossos filhos porque somos permissivos demais. E a primeira permissividade que nós concedemos é tomar decisões sem consultar a Deus antes. É sem pensar o que Deus faria no nosso lugar. E se aquilo que nós estamos fazendo agrada a Deus. Tem filho que, se você não der o que ele quer, ele leva você para o Supremo Tribunal Federal e processa você. Porque você está refém da mão dele. Porque você faz tudo o que ele quer. Você dá tudo o que ele quer. Tem coisas que a gente não pode dar porque algumas coisas desagradam a Deus. Um não é uma palavra que nunca deve sair do nosso vocabulário. E às vezes o que o nosso filho mais quer ouvir de nós é um não. É alguém que coloque um limite para ele. Eu aprendo com o Manoá que tem coisas que a gente precisa clamar a sabedoria de Deus, a direção de Deus, para Deus nos ajudar a cuidar dos nossos filhos. E você que é filho e está me ouvindo, eu quero dizer para você, Efésios capítulo 6, de 1 a 3, fala do primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e os seus dias sejam alongados na terra. Preste atenção, esse é o versículo que você menos gosta de ouvir e que você menos entende. Eu queria explicar na linguagem de hoje. Sabe o que Paulo está dizendo? Interpretando o mandamento de Deus, Paulo está dizendo o seguinte: há um jeito de você alongar a sua vida e há um jeito de você encurtar a sua vida. Quer alongar a sua vida? Honre pai e mãe, obedeça a pai e mãe. Você não precisa compreender o que pai e mãe está falando, você não precisa nem aceitar, você precisa obedecer. Tua vida será longa. Quer encurtar a sua vida? Desobedeça pai e mãe, desonre pai e mãe. Tem gente que está morrendo cedo, está encurtando a vida. É só você olhar nos noticiários que vão acontecer amanhã, de
de gente que morreu porque está onde não deveria estar, porque os seus pais não gostariam que estivessem lá. Eu não sei porque que a gente brinca com isso. Isso aqui é palavra de Deus. Desobedeça, desonre pai e mãe, encurta a vida, morre cedo. Honre pai e mãe, ame pai e mãe, sua vida será longa. Promessa de Deus para nós. Se você lê pouco a Bíblia, eu queria lembrar para você, isso aqui é mandamento de Deus. Lá no Velho Testamento, que Paulo faz uma releitura e aplica para nós. Deus não mudou de ideia sobre isso. O que a gente vê de filha desobedecendo, desonrando o pai, nos dias que nós vivemos, é de dar dó no nosso coração. E eu estou vendo muita gente morrendo cedo por causa disso. Deus abençoou Manoá e a sua esposa, porque eles tomaram uma decisão de buscar a direção de Deus para a vida deles. Deus sempre abençoa as pessoas que fazem de Deus essa bússola que orienta, que conduz. Que a gente possa fazer assim como Manoá, com a sua esposa, em todas as áreas da nossa vida. Seja para atuar na esfera como pai, como mãe, como filho, como pessoa, como crente, como gente. Segunda lição que o nascimento de Sansão nos ensina é que quando um milagre acontece, mais agradecidos a Deus nós devemos nos tornar. Quando um milagre acontece, mais gratos a Deus devemos nos tornar. Olha o que diz o verso número 19. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. Que legal! Manoá crê que o milagre da vinda de um filho que ele sonhou a vida toda vai acontecer. Ele tem essa experiência falando com esse homem de Deus. Ele não sabe ainda que é um homem de Deus. Ele não sabe ainda que é um anjo do Senhor. Ele sabe que é um enviado de Deus. Ele vai ter essa noção no versículo 19, porque o texto diz que Deus faz algo estranho. Ele acende o fogo para oferecer o cabrito em uma oferta de cereal. E quando o fogo começa a subir, o anjo entra na chama e sobe na chama. Aí, nossa, a gente estava falando com um anjo mesmo. Uma coisa incrível esse texto do Velho Testamento. E eu acredito que aconteceu exatamente como está descrito. Mas pense comigo numa informação que o texto dá. Ele tem uma experiência de um milagre, que a esposa vai engravidar com Sansão, não nasceu ainda, mas ele já está agradecendo por conta. O que ele faz? Ele oferece um cabrito e uma oferta de cereal. Preste atenção, no Velho Testamento não existe culto sem oferta. Todo culto no Velho Testamento tem oferta. Ou era uma oferta de animal, ou era uma oferta de cereal, ou era de ouro, ou era de prata, sempre tinha uma oferta. Todo culto tinha oferta. E eu preciso pensar com os irmãos duas coisas. Primeiro, todas as vezes que a gente tem experiências com Deus, em que Deus nos abençoa, e às vezes não precisa ser um grande milagre, como o que Deus estava fazendo na vida do Manoá, da sua esposa. Mulher estéril, de repente ela vai dar à luz. Não precisa ser um milagre dessa categoria, desse quilate. Mas todas as vezes que Deus nos abençoa, a gente precisa ter agradecimento, a gente precisa ter gratidão para com Deus. E a gente precisa verbalizar isso. O problema, irmãos, é que nós pedimos muitas coisas para Deus. E Deus nos dá muitas coisas pela sua misericórdia, mas nós não somos o povo da gratidão. A gente esquece de agradecer, a gente não lembra. Deus nos dá tantos livramentos. Tivemos a semana linda, a semana de oração que acabou na sexta, e um irmão falou dos livramentos que Deus dá, que nós às vezes nem prestamos atenção, e sequer a gente agradece. A gente precisa ter mais gratidão verbal, em oração diante de Deus. Parar de pedir um pouquinho
agradecer as bênçãos que o Senhor está nos dando, agradecer aquelas que a gente recebe como um livramento de Deus e a gente não fala nada. Mas segundo, esse texto fala que a gente precisa dar uma oferta para Deus, e uma oferta no sentido que você está pensando. Para nós hoje não cabe mais dar uma oferta de um animal, de um cereal, mas quando Deus nos abençoa, por que a gente não verbaliza essa nossa gratidão, fazendo uma oferta para o Senhor? Sabe, irmãos, quando Deus, o Saulo fez essa oração agora nos dízimos, dizendo: Senhor, muito obrigado pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, se a gente tem condição de devolver o que o Senhor nos dá, é porque nós temos gratidão. Dízimo, gente, dízimo não é dado, dízimo é devolvido. A gente não dá dízimo, a gente devolve, é do Senhor. E por que a gente devolve? A gente devolve para demonstrar gratidão e dependência para o Senhor. E a gente precisaria ter muito mais gratidão para fazer as nossas ofertas. O que Paulo nos ensina sobre isso no Novo Testamento? Oferte com alegria. Dê com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Sabe, nós temos experimentado os milagres na história da Igreja Batista em César de Souza. E esses milagres são fruto dos dízimos e oferta dos irmãos. A gente pode ver isso. Nós estamos numa comunidade de fé pela graça de Deus, que a gente sabe onde vai o nosso dízimo e a nossa oferta. A gente vê isso. Que privilégio que a gente tem de poder ofertar para Deus numa igreja que a gente sabe onde vai o dinheiro. Se você está chegando para a igreja há pouco tempo, saiba disso. Nós temos uma prestação de contas de 2 em 2 meses numa assembleia pública, onde qualquer pessoa pode participar. Nós temos uma comissão de auditoria de contas. O dinheiro numa igreja batista não vai na mão de um pastor. Esse dinheiro é gerido por uma comissão que faz a gestão dele. Nós temos a oportunidade de dizimar numa igreja que, com muito temor e tremor, sabe fazer a gestão dos dízimos, das ofertas que são consagrados para Deus aqui. E a gente precisa fazer isso, irmãos, com alegria. Seja mais agradecido. Seja uma pessoa que, quando passar a salva aqui na hora do dízimo da oferta, não dê com o coração sangrando, dê com alegria. Pense assim: Deus vai usar esse dinheiro para abençoar a vida dos missionários que a igreja sustenta, para abençoar a evangelização, para abençoar as reformas, para abençoar o futuro terreno que nós vamos comprar para construir o nosso novo templo. Pense nisso. Com quem a gente aprende? Com o Manoá, que deu uma oferta antes de pegar o Sansão no colo, antes de ver a barriguinha da sua esposa crescer. Ele já estava agradecendo, porque a gente precisa, quando experimenta o cuidado, a bênção de Deus, o milagre de Deus, demonstrar mais gratidão. Finalmente, terceira lição que a gente tira do nascimento de Sansão para nós, é que todo cristão é chamado a viver uma vida reluzente e libertadora. Olha os versículos 24 e 25. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. E ele cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Irmãos, todo cristão ele é chamado para viver uma vida reluzente e libertadora. O Sansão vai nascer. O nome Sansão vem de uma palavra hebraica chamada Semes. Semes significa literalmente pequeno sol. Sansão tem um significado de nome bacana, pequeno sol. Ele vai ser aquela pessoa que Deus vai usar como um juiz de Israel, para libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus há 40 anos. Abra um parênteses. A Bíblia gosta de usar alguns números, né? 400 anos, 40 anos.
Hoje estudamos com o irmão José Carlos Capella a vida de Moisés. A vida de Moisés tem 3 tempos de 40. Os primeiros 40 anos de Moisés, os outros 40 e os últimos 40. 400. Deus tem algumas coisas interessantes com esses números. Fecha o parênteses, a gente volta para isso qualquer outra vez. Pequeno sol é o significado do nome de Sansão. Por que o Sansão é o pequeno sol? Porque a gente precisa olhar para o Velho Testamento como um pano de fundo do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento precisa apontar para Jesus. Por que o Sansão é o pequeno sol? Porque Cristo é o grande sol. João 8,12, o que diz lá? Eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus. Jesus é o grande sol. O pequeno sol ia libertar o povo da escravidão dos filisteus. O que faz Jesus? Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Sabe, gente, o Sansão era um nazireu. Se lembram disso? O que é um nazireu? Nazireu é uma palavra do hebraico, vem de nazir, que significa chamado e separado para Deus. Ele era uma pessoa que precisaria cumprir 3 votos, segundo o Velho Testamento. Não podia tomar vinho, não podia comer comida impura e tocar em cadáver, e não podia cortar o cabelo. Ele precisaria viver uma vida separada, consagrada para Deus, porque ele era um libertador do povo de Israel. Sabe que a gente se parece com Sansão nessa missão? Jesus nos chamou para viver uma vida separada. Nós somos santos de Deus. E por que a gente precisa viver uma vida separada? Porque a gente precisa libertar as pessoas da escravidão do pecado. Não é isso que diz 1 Pedro 2,9? E vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer fazer com que cada um de nós seja um pequeno sol na vida das pessoas que vivem uma vida na escuridão do pecado. Mateus capítulo 5, verso 14: vocês são a luz do mundo. Eu e você somos chamados a libertar as pessoas da escravidão do pecado, falando do amor de Jesus. Todos nós somos um missionário, devemos ser um missionário. Por que a gente apoia a obra de missões no nosso estado? Porque nós não podemos estar em alguns lugares no interior de São Paulo. Por isso a gente sustenta missionários, para que eles estejam lá, para que eles levem também essa palavra que pode libertar, que pode tirar alguém das trevas e colocar na luz. Eu e você somos nazireus de Deus. Por isso a gente precisa viver uma vida reluzente. 1 João capítulo 1, verso 7. Lembra desse texto? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se andarmos na luz, a gente precisa viver uma vida reluzente. Pergunta do verbo perguntar. A nossa vida está sendo reluzente e aponta para Jesus, o grande sol? A gente aproxima as pessoas de Jesus ou a gente afasta as pessoas de Jesus? Somos nazireus. Nós temos a mesma missão de Sansão: libertar as pessoas do jugo, da escravidão do pecado. E a gente precisa viver à altura dessa nossa missão. Precisamos pensar nisso, irmãos, com muito carinho. Assim como Sansão, a gente foi chamado para viver uma vida que reflete a luz de Jesus. Como é que eu termino essa palavra de hoje? Termino perguntando para você: o que Deus falou com a gente hoje? Quero relembrar 3 desafios que essa palavra da primeira mensagem dessa série sobre Sansão traz para nós. Primeiro desafio:
como pessoas, como crentes, como pais, como filhos, a gente precisa colocar em Deus e buscar em Deus a direção das nossas vidas. Quando a gente buscar a direção das nossas vidas em Deus, Deus é capaz de fazer milagres na nossa vida também, como Ele fez na vida de Manoá e da sua esposa. Segundo desafio, somos abençoados por Deus? A gente precisa manifestar isso com gratidão, com palavras. Palavras. Tem oração que não tem uma frase de gratidão, é só pedido. Parecemos advogados lá no fórum. E nesses termos, Senhor, eu peço deferimento. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas, gente, começa com uma gratidão. Senhor, obrigado pela vida que o Senhor concede, saúde, família. E a gente precisa manifestar nossa gratidão em oferta, em contribuição financeira também. Terceira lição, como crentes, nós precisamos viver uma vida reluzente, uma vida libertadora. Deixe a luz de Jesus brilhar na sua vida. Que a gente aproxime mais as pessoas de Jesus do que afaste. Este é o nosso desafio. Na semana que vem, a gente começa a olhar os erros que Sansão cometeu. E a gente vai entender por que essa frase é o tema da nossa série. Ah, se eu pudesse voltar atrás.